Checando a conexão, estamos chegando para mais uma live com você. Bora lá, gente. Nós estamos falando sobre o livro da Joyce Meyer, né? Esse livro que é uma bênção, Battlefield of Mind, é a batalha, o campo de batalha da mente. E hoje nós estamos entrando no capítulo 4, 5 e 6. Fizemos na semana passada os 3 primeiros capítulos e vamos fazer hoje os outros capítulos, né? E a gente está aprendendo aqui sobre a nossa mente. O primeiro capítulo que a gente tem aqui de hoje fala sobre little by little, e a gente vai aprender um pouquinho sobre o que Deus está falando com a gente aqui. Na verdade, pouco a pouco. É isso que Deus está falando com a gente. Então, o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Deuteronômio, esse texto está em Deuteronômio 7:22. Ou seja, falando das fortalezas da mente, o Senhor ele vai destruí-las pouco a pouco. É isso que Joyce Meyer, a autora do livro, está falando aqui com a gente, né? Através dessa palavra. A renovação da sua mente acontecerá pouco a pouco. Mas não desanime, o progresso parece lento. Imediatamente, antes de entrarem na terra prometida, o Senhor disse aos israelitas que lançaria fora todos os seus inimigos pouco a pouco, para que as bestas do campo não se multiplicassem contra eles. Creio que o orgulho é a besta que nos consumirá. E se recebemos muita liberdade rapidamente, na verdade o melhor é ser liberto em uma área de cada vez. Dessa forma, valorizamos mais a nossa liberdade. Percebemos que é um verdadeiro presente de Deus e não alguma coisa que podemos conseguir por nosso esforço próprio. Ou, na verdade, o que ela está falando aqui no livro é que muitas vezes Deus ele vai fazer esse processo de renovação da nossa mente aos poucos, né? Ele não vai fazer tudo de uma vez, porque o processo de libertação ele é mais reconhecido, mais valorizado quando nós somos livres pouco a pouco, né? Quando nós derrubamos cada fortaleza que colocamos sobre a nossa mente. O sofrimento precede a libertação. Ai, que difícil. Porque eu fiquei pensando, nossa, então a gente tem que sofrer mesmo. Não tem jeito, porque para ser liberto tem que sofrer, né? Mas não é difícil a gente pensar desse jeito, porque a gente já quer ter uma vida maravilhosa, pronta e acabada. Mas na verdade não é, né? Aí ela usa o versículo de 1 Pedro 5:10, que diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, tem que passar um pouquinho aí esse momento, essa fase do sofrimento, e esse sofrimento ele tem um propósito, né? Todo sofrimento tem um propósito. Tudo bem, meninas que estão chegando por aqui? Sejam bem-vindas. Todo sofrimento, nós estamos vendo o livro Campo de Batalha da Mente, Joyce Meyer, capítulo 4, 5 e 6 hoje, tá? E a gente tá vendo aqui os versículos que são mais difundidos nesses capítulos e vamos trabalhar hoje falando pouco a pouco, seja positivo e a mente blindada contra os espíritos, tá? Então, nós vamos lá. Aí ela fala que já não há nenhuma condenação, Romanos 8:1, pois agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? E o que acontece? Nós vivemos uma vida muitas vezes de condenação. Nós muitas vezes nos culpamos, né? Nós assumimos culpas e muitas vezes nós colocamos essa referência em cima de nós mesmos. A culpa é minha, fui eu que fiz. E tem pessoas que carregam essa culpa por muito tempo. Alguns usam disso que acontece para se fazer de vítima, né? Usam o vitimismo, mas muitas pessoas infelizmente carregam por culpa mesmo também, né? E ela tá colocando aqui: não aceite a condenação. Quando você estiver reveses ou dias maus, simplesmente consiga suporte, sacode a poeira e começa de novo. Olha, achei linda essa parte do livro. Quando um bebê está aprendendo a caminhar, ele cai muitas vezes
antes de desfrutar a confiança de caminhar. Entretanto, uma coisa a favor a favor desse bebê, que é o fato de que, mesmo que ele chore um pouco depois de cair, sempre se levanta e em seguida tenta de novo. Não é assim? É verdade que a gente vai pensando, tudo bem, Silei? Uma bênção, né? Essa leitura. Não é verdade que acontece assim? A gente lembra aí dos nossos filhos quando criança, né? Os meus já estão todos grandes agora, ainda tenho uma criança aqui. Mas na fase de que estava caminhando, essa fase de caminhar, cai, levanta, mas eles continuam persistentes, né? É a mesma fase de andar de bicicleta. Então, é uma fase que nós precisamos persistir, porque a palavra de Deus fala que não há nenhuma condenação sobre nós quando a gente caminha com Jesus. Ou seja, se a gente já entregou nossa vida para Jesus, o que nós precisamos agora é aprender um pouco mais dele para poder caminhar com ele, né? Mas é claro, ela fala, o diabo tentará de forma muito dura pará-lo nessa área de renovação da mente. Por que nessa área? Porque é onde ele consegue nos aprisionar, porque é onde ele consegue colocar barreiras para nos fazer prosseguir, é onde ele consegue nos paralisar, porque quando ele consegue entrar na nossa mente, ele vai trabalhar através de ferramentas, mecanismos como o medo, como a tristeza, como o egoísmo. São sentimentos que ele vai trabalhando na nossa mente de forma que ele venha a nos atingir, né? E por isso que ele vai tentar nos parar com desânimo e com a condenação. Essa condenação que ela está falando aqui é exatamente esse sentimento de culpa que a gente fica carregando. Ai, deu tudo errado, porque a culpa foi minha, né? O relacionamento com a amiga, o relacionamento com o irmão, com a irmã na igreja, não deu certo. Ai, a culpa foi minha, eu errei tudo. Muitas vezes realmente mas se a gente já voltou atrás, já pediu perdão, já consertou, chega de condenação. A palavra de Deus diz, nenhuma condenação há, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se você já fez o que você tinha que fazer, você já liberou o perdão, você já perdoou, então você caminha, você segue livre e em paz, porque você já fez o que é certo. Então, ela fala, quando a condenação vier, use a sua arma, a palavra, a arma da palavra. Cite Romanos 8:1, lembrando Satanás e a você mesmo que você não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Ou seja, agora você não caminha, você já pediu perdão, você já liberou perdão, você já recebeu perdão. Então agora você não caminha mais segundo a carne, porque você não está preso naquela dor, você não está preso naquele momento. Você não está deixando com que essa fortaleza seja construída na sua mente e seja e que leve a sua mente cativa. Não, você está levando a sua mente cativa ao Senhor Jesus, que é aquilo que a gente aprendeu na semana passada aqui. Tudo bem, Joelma? Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Quando a gente falhar, a gente vai precisar da ajuda do Espírito Santo. Caminhar segundo a carne é depender de você mesmo. Caminhar segundo o Espírito é depender de Deus. Então, quando a gente caminha nessa carne, a gente está dependendo tão somente desse corpo físico, dessa mente que é falha, que é humana, que é pequena, né? Mas quando a gente caminha segundo o Espírito Santo de Deus, a gente está colocando a nossa dependência totalmente sobre a pessoa do Espírito Santo. E nessa caminhada, quando nós colocamos a nossa dependência na pessoa do Espírito Santo, nós vamos conseguir caminhar com equilíbrio nessa jornada e caminhar de uma forma que a nossa mente vai sendo renovada, passo a passo. Tudo bem, Ivani? Seja bem-vinda. Ela coloca aqui também assim, ó, não acate a condenação, apenas deixe Jesus Cristo ser forte na sua fraqueza. Não é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa, né? Quando a gente pensa que a gente é fraco, Ele nos faz forte. Então, ela tá falando um pouquinho, não acate, não aceite a condenação. Luta lá com essa palavra, né, de Romanos 8:1, nenhuma condenação há, já não tem mais condenação. Então você não toma essa culpa e não anda carregando essa culpa, né? Sabe aquela mochilinha que muitas vezes a gente carrega? A gente coloca uma mochila pequenininha, assim, pequena eu acho, né? Acho que pequenininha nem existe, mas é pequena nas nossas costas e a gente vai
vai colocando uma pedrinha do desânimo, uma pedrinha da tristeza, aí uma pedrinha porque chateou com a irmã, outra pedrinha porque eu falei uma coisa que eu não queria e eu chateei alguém, eu magoei alguém, e a gente vai carregando aquela mochila. A palavra de Deus fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Faz o que você tem que fazer, a gente tem que fazer, tem que pedir perdão, tem que perdoar, vamos perdoar. Essa é a nossa parte, não é? Não diz a palavra que pede perdão àquele que nem fez nada de errado? Então a gente vai, pede perdão, ou a gente entrega o perdão, perdoa e caminha livre. Aquela pedrinha vai ser tirada de dentro da tua mochila e a gente vai caminhar sem peso, a gente vai caminhar leve, né? E com a nossa mente renovada. Então ela fala um pouquinho também sobre o desânimo, né? Nós não podemos desanimar. E ela cita o versículo que está em Salmo 42:5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Tem até uma canção da Bruna Carla que fala, né? Pois ainda o louvarei, né? O desânimo destrói a esperança. Então, naturalmente, o diabo sempre vai tentar nos desanimar. Sem esperança, desistimos. E é isso que o diabo quer que façamos. A Bíblia nos diz repetidamente para não ficarmos desanimados e nem desalentados. Deus sabe que não chegaremos à vitória se ficarmos desanimados. Aí aqui mais pra frente, ela fala assim, ela dá um exemplo de desânimo. Ela cita assim, quantas vezes a gente tá pensando, tentando estar animado e a gente fica ali, né, vida, céus, né? E aí a gente fala, não vou conseguir, é muito difícil. Seja bem-vinda, Jamile. Eu não vou conseguir, é muito difícil. Eu sempre fracasso nessa área, essa área é meu ponto fraco. E outras pessoas nem têm tanto problema, né, de conseguir ter a mente renovada. Ela tá falando aqui. Bem que eu posso desistir. E aí vem o pensamento de desistência, tá? Então, Deus não está me ouvindo, Ele provavelmente não me responde, não responde as minhas orações, porque está muito desapontado com a minha maneira de agir. Esse pensamento que nós estamos ouvindo aqui, ele é um pensamento de condenação, é um pensamento de culpa. Então, a pessoa que quando ela... Porque nós estamos aqui para tentar trazer a renovação para a nossa mente. Mas todos os dias nós vamos lutar contra isso, né? Essa semana, na reunião do Zoom, que a gente vai um pouquinho mais a fundo lá com as meninas, nessa reunião a gente estava falando assim que, poxa, é tão bom estudar sobre esse assunto, é tão bom aprender sobre isso, mas por que é tão difícil colocar em prática? Porque exige que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Exige que a gente simplesmente deixe de pensar de uma forma negativa e passe a pensar de uma forma produtiva, ou seja, de uma forma que vai fazer diferença, que a sua fala vai fazer diferença. Então ela coloca 2 exemplos aqui. Esse primeiro exemplo, que é uma fala totalmente de desânimo, eu não vou conseguir, eu tô orando, mas Deus não tá me ouvindo. E são esses pensamentos que a gente vai estar recebendo, muitas vezes, tá? E depois ela coloca uma outra forma de pensar, né? Ela coloca assim, não tenha pensamentos condenatórios, né? Mude a sua maneira de pensar e seja liberto. E aí, olha só, tudo bem, Rosângela? Seja bem-vinda. Flor, Júlia, Cardoso, também seja bem-vinda. Ela vai falando assim, meninas, se vocês quiserem ir comentando por aqui, pode ir comentando ou fazendo alguma pergunta, né? A gente tá aqui para aprender juntas, tá? Eu não sei, mas a gente tá aqui para aprender juntas, com certeza. E ela coloca um exemplo de um pensamento positivo. Ela fala, em vez de pensar negativamente, pense assim, bem, as coisas estão indo meio devagar, mas graças a Deus eu estou fazendo algum progresso. Tive um dia pesado ontem, escolhi uma forma errada de pensar o dia todo, tipo quando você tem aquele dia mal, sabe? Aquele dia ruim, aquele dia que não rendeu, aquele dia que você ficou pesada, ficou chateada, ficou triste. Aí ela fala, tive um dia pesado ontem, mas eu escolhi a forma certa de pensar o dia todo. Pai, perdoa-me e ajuda-me a continuar continuando. Porque não tem como continuar não continuando, né, gente? Não é continuar tentando, continuar fazendo, mudando a nossa forma de pensar. Cometi um erro, mas pelo menos esse é um erro que não tenho que cometer de novo. Ou seja, ainda que você errou,
que você teve lá um pensamento negativo. Tudo bem, Teté? Seja bem-vinda, filha. Bom ter você por aqui. Então, tipo, ainda que você pensou e colocou pra dentro da sua mente um pensamento que não era o que você queria, você vai falar, pai, me perdoa pelo que eu pensei. Me perdoa por ter assumido dessa forma, por ter entendido que o Senhor não estava ouvindo a minha oração, por ter entendido que a tua voz estava calada em relação à minha resposta, a resposta que eu pedi. Me perdoa, Deus, por ter pensado isso. Eu sei que o silêncio também está trabalhando em mim. Eu entendo que o silêncio também está falando comigo. E eu sei, Deus, que no momento certo o Senhor vai responder aquilo que eu preciso. Vai trazer a resposta que eu estou buscando. Então, você tem como pedir perdão dos pensamentos que são pensamentos de condenação e de acusação. E quando a gente faz essa oração, que é uma forma de a gente se posicionar em Deus e orarmos para que o Senhor possa mudar a nossa forma de agir, porque não é fácil querer mudar, querer ter a mente renovada, não é um processo fácil. Então ela fala, eu cometi um erro, mas eu não quero cometer esse erro de novo, pelo menos eu já cometi, agora eu não vou errar de novo, não é assim? Que a gente fala, eu já caí esse tombo de bicicleta, mas agora eu não vou cair mais desse jeito não, você pode cair até de um outro jeito, você se joga na grama da próxima vez para não machucar, né? Deus vai te dando estratégias diferentes de aprendizado para você continuar seguindo. Então, aí ela fala, hoje é um novo dia. Tu me amas, tudo bem, Simone? Seja bem-vinda. Tu me amas, né? E Senhor, a tua misericórdia se renova a cada manhã. O que eu estou fazendo quando eu me posiciono, conversando com Deus dessa forma? Eu estou colocando a palavra dele como fortaleza na minha mente. Eu estou colocando a palavra dele como descanso, como a minha direção na minha mente. Então eu estou mudando, eu estou quebrando aquela frase, eu não consigo, sempre tudo dá errado para mim, todas as coisas vão sempre tudo, olho para os outros e tudo para os outros dá certo, mas para mim tudo sai errado. Então o Senhor, ele nos ensina a orar também pelos nossos pensamentos, né? Pelo que ela está falando aqui, eu aprendo que o Senhor, ele está nos ensinando a orar pelos nossos pensamentos, a pedir pelos nossos pensamentos, porque muito das nossas saídas, né, do coração procedem as saídas. E o coração, ele é que parte do nosso corpo, espírito, alma, corpo e espírito. Ele é a parte da alma, ou seja, a parte dos nossos pensamentos. A nossa alma que produz os nossos pensamentos. Então, nós precisamos entregar para o Espírito essa batalha. Quando a gente coloca essa batalha, a gente tira da alma e coloca para o Espírito, aí a gente não está mais fazendo de acordo com a carne. A gente está andando pelo Espírito. E quando a gente anda em Espírito, a gente anda em obediência e dependência de Deus. Então, todas as reações e todos os nossos comportamentos, eles vão ser diferentes. Amém? Continuando a leitura aqui, eu separei os trechos mais importantes, assim, porque é muito extenso, né? São praticamente 3 capítulos. Aqui está um outro pensamento. Creio em Deus, creio que Ele está trabalhando em mim, independente de como eu possa me sentir ou de como a situação possa parecer. O Senhor começou uma obra em mim e Ele a levará a bom termo, ou seja, aquele que começou a boa obra vai terminá-la, vai aperfeiçoá-la. São pensamentos, são versículos, você vai combater os versículos os pensamentos que são ruins com versículos e palavras que são positivos na sua mente, tá, gente? Seja positivo, é o capítulo 5, a gente acabou de fechar o primeiro capítulo e eu quero fazer bem rapidinho, daqui a gente tem uma meia horinha a mais pra gente fechar, tá? Porque esse tempo aqui, na quinta-feira, das 7h30 até as 8h30, é um insight, tá? É uma observação, é um pensamento daquele estudo que a gente está fazendo lá dentro no Zoom na terça-feira. Lá a gente vai um pouquinho mais deep, mais profundo, porque a gente tem o acompanhamento da psicóloga, da life coach, e a gente tem também mais tempo, né? Então é diferente, mas aqui é um insight, a gente está pegando os tópicos, a base de cada capítulo, ok? Seja feito conforme a tua fé. Mateus 8:13. Eu amo essa palavra, porque quando Jesus ele fala para essa mulher, seja feito conforme a tua fé, ele está dizendo assim, mulher, pede para mim o que tu quer, que eu vou fazer.
Eu entendo desse jeito. É assim que você quer? Então eu vou fazer. Ou seja, quando você se coloca em oração, você vai ter resposta. E principalmente quando você coloca a palavra de Deus em ação, no lugar do negativismo, da palavra negativa, da palavra contrária. Amém? Mentes positivas produzem vidas positivas. Mentes negativas produzem vidas negativas. Pensamentos positivos são sempre cheios de fé e de esperança. Seja bem-vinda, Fabi. Pensamentos positivos são cheios de fé e de esperança. Pensamentos negativos são sempre cheios de medo e dúvida. Então, como está, eu quero te perguntar, como está o seu pensamento hoje? Nesse momento, você que está aqui com a gente, você que vai nos ouvir aí no vídeo que vai ficar salvo, como está o seu pensamento hoje? Seu pensamento hoje está positivo? Você acha que durante o seu dia você teve assim 50% paz do Senhor, 50% positivo e 50% negativo? Ou será que a gente conseguiu assim, não, eu consegui alcançar o dia, eu consegui fechar o meu dia com 70% dos meus pensamentos positivos. Gente, e entenda uma coisa, eu não tô falando da força do pensamento positivo, porque se eu ficar parada na frente da minha pia cheia de louça e dizer, ai, a louça vai ficar lavada, a louça vai ficar lavada, não vai acontecer, certo? Mas o que eu estou falando aqui é do poder da palavra do nosso Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz um reforço positivo sobre a sua vida. Então entenda, não misture as coisas, não confunda, tá? Só para nosso esclarecimento, né? Algumas pessoas têm medo de ter esperança porque elas foram tão machucadas na vida, elas tiveram tantos desapontamentos que não acham que podem enfrentar a dor de mais um desapontamento. Então, na terça-feira, quando a gente estava no Zoom fazendo esse estudo, inclusive a gente ouviu uma experiência de uma das meninas que falou assim: eu achei que eu estava sendo forte quando eu já estava sempre preparada para o pior. Eu me posicionei de uma forma que eu me preparei para que o pior sempre acontecesse. Ok, eu estou fazendo isso, mas se acontecer a pior parte disso, eu já estou preparada. Eu já sei como resolver e eu já sei como reagir. Só que quando você anda em medo, em fear, que a gente fala, né? Em medo, quando você caminha com medo, com dúvida do que realmente vai acontecer, automaticamente você está jogando esses sentimentos para dentro de você. É o seu emocional que está sendo trabalhado. E aí ela falou assim, o que aconteceu é que eu vivia sempre triste, eu vivia sempre apreensiva, eu vivia sempre ansiosa, eu tinha medo. Por quê? Porque você não vive pela fé, você não caminha pela fé. Porque quando você pensa, não, eu tenho que estar forte, então ela explica exatamente isso que ela está falando aqui, ó. Evitar ter esperança é um tipo de proteção contra a possibilidade de ser machucado. O desapontamento machuca, não é verdade? Que quando a gente se desaponta com alguém, ou quando a gente desaponta alguém, né? Porque isso também acontece, a gente não sai machucado, ou a gente não fere alguém, não machuca uma pessoa. Então, o desapontamento machuca. Então, em vez de serem feridas outra vez, muitas pessoas simplesmente se recusam a ter esperança ou acreditar que qualquer coisa boa jamais lhes acontecerá. Esse tipo de comportamento estabelece um estilo negativo de vida. Vai colocando coraçãozinho aí mesmo, que daí a live vai sendo mais anunciada, mais divulgada e chega até outras pessoas que precisam ouvir isso que a gente está falando aqui. Ou seja, estabelece um estilo negativo. E foi exatamente isso que ela testemunhou pra gente. Ela falou, eu me preparei pro pior, então eu estava sempre preparada pro pior, mas eu acabava vivendo uma vida negativa. Você acaba entrando numa paranoia de que você está pronta, você é forte, e nós não somos, porque na verdade nós dependemos de Deus, não é verdade, Rô? É bem assim, né? Infelizmente, a gente cria essa carapuça, a gente cria essa máscara, a gente coloca essa roupa, essa fantasia de Mulher Maravilha, né? Que no fundo ela não existe, né? A gente não tem, a Mulher Maravilha no filme, ela bate os braços assim e o poder é pleno, né, gente? Tudo acontece, tudo transforma. Mas no nosso caso, não é assim. Não porque a gente não é, nós somos mulheres maravilhosas, criaturas, né, formadas pelo Senhor, e o Senhor conhece os nossos defeitos, as nossas falhas. Só que nós precisamos entender
que na verdade esse comportamento ele vai estabelecer esse pensamento vai estabelecer um comportamento negativo. Nossa, travou aqui, né? Por quê? Provérbios 23:7, a gente viu na semana passada. Pois como ela pensa em seu coração, assim ela é. Eu tô trazendo para a versão da mulher aqui, né? Porque fala, pois como o homem pensa, assim no seu coração ele é. Ou seja, a gente vai pensando que algo vai... eu vou me preparar para o pior. Então, se você está preparado para o pior, o que vai acontecer? Obviamente, o que é pior. Porque é o que você espera. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera. E ela é o que você espera? Espera o bom, nunca espera o ruim. Se você esperar o ruim, é isso que vai acontecer. Amém? Mais um outro pensamento que eu separei aqui, Mateus 8,13, fala assim, ó. Jesus nos diz que nos será feito, aquele versículo que a gente já leu, de acordo com a nossa fé. Na versão King James diz, e seja feito conforme a tua fé. Tudo aquilo em que eu acreditava era negativo. Essa é a experiência da Joyce Meyer, tá? Então, naturalmente, muitas coisas negativas aconteciam comigo. Vocês estão entendendo que quando a gente coloca esse negativismo, esse pensamento que bloqueia, esse pensamento que tira de nós a esperança, vai acontecer, ok? Ele vai fazer parte da nossa vida, da nossa mente. Se você não tem ideia alguma sobre qual seja o plano de Deus para você, nesse momento, pelo menos comece a pensar, bem, não sei qual o plano de Deus, mas sei que Ele me ama. E seja o que for que Ele fizer, será bom e eu serei abençoado. Ou seja, eu bem sei os planos que tenho de vós, planos de bem e não de mal, para que tenhais o fim que desejais. Ou seja, o Senhor ele tem planos bons a teu respeito. Ele tem planos de bênção para você. Por que ele pensa, eu bem sei os pensamentos que tem de vós? Se até o nosso Deus pensa coisas boas de nós, que somos falhos, que somos errados, que somos cheios de erros. Ele pensa bem de nós, porque nós vamos pensar mal a nosso respeito. Então, é um momento agora para você parar um pouquinho e fazer essa reflexão. E colocar no seu coração o desejo de mudar esse estilo de vida que é negativo. Todas as coisas cooperam para o bem. Amém. Porque Deus, tem o melhor para nós. Mas às vezes duvidamos. É isso mesmo, Rô. Sabe, tem vezes que a gente fica assim, a nossa fé ela é abalada. Ela é abalada por conta das circunstâncias que nós passamos. Não é diferente, não é normal isso. Não é normal, gente. Nós não somos pessoas anormais. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê o quanto Sara riu daqueles homens que estavam falando com Abraão dos anjos que Deus tinha mandado, né, dizendo, anunciando sobre o filho que eles teriam, sobre Isaac. Ela duvidou no coração dela. Por quê? Nós duvidamos porque a nossa vida ela é feita de dificuldades, de sofrimento. Sim, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. E essa parte do bom ânimo envolve em nós mudarmos a nossa mente e caminharmos segundo a vontade de Deus e a palavra de Deus. Vamos dizer que você está planejando ir fazer compras. Você entra no carro e ele não funciona. Aí tem duas maneiras de você olhar para essa situação. Você pode dizer, eu sabia, nunca falha. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa, tudo de errado, né? Dá tudo errado. Tudo de errado acontece. Ela está descrevendo aqui. Eu tinha imaginado mesmo que esta ida às compras acabaria em fiasco. Isso sempre acontece com os meus planos. A gente imediatamente tende a concordar com o negativo e aceitar o negativo. Aí, olha o que ela fala. Você tem essa opção de dizer isso aí, eu sabia que ia acontecer desse jeito e tal. Ou você pode dizer, bem, eu queria fazer compras, mas parece que não vai ser agora. Vou mais tarde, quando o carro estiver pronto. Nesse meio tempo, acredito que essa mudança nos planos vai funcionar para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pela sua palavra, pelo seu decreto, para cumprir a vontade do Senhor, não é? Então a gente precisa aprender a lidar com a frustração.
né? Ao invés de ficar irado, a gente precisa entender que nem sempre aquele momento que eu quero fazer é o momento que Deus quer que eu faça. Aquele momento que eu separei para fazer tal coisa, para ir em tal lugar, nem sempre é o momento que Deus quer que eu faça. Talvez Deus está te dando um livramento. E quantas vezes Deus quer uma outra coisa de você? Que você coloque uma outra coisa em prioridade, né? Então, sempre a gente deve perguntar ao Senhor. Um outro problema que a gente vê aqui, que ela descreve e que eu queria muito reforçar também, é a parte da autopiedade. Eu podia sentir as minhas emoções descontroladas com a situação. Veja você, toda vez que não conseguimos o que queremos, os nossos sentimentos se rebelam e tentam nos colocar em uma atitude negativa de autopiedade. Reconheci imediatamente que eu tinha que fazer uma escolha. Eu poderia ficar irritada com as coisas que não tinham saído do meu jeito, ou eu poderia ajustar a situação e ir em frente e aproveitar a viagem para casa. Porque ela conta aqui uma experiência que não deu certo. Tudo bem, Noeli? Seja bem-vinda. Ela está contando uma experiência que não deu certo, de uma roupa que ela foi vestir, e ela não queria viajar de salto, de vestido, ela queria ir com uma roupa confortável e infelizmente a roupa deu tudo errado. Quantas vezes por causa disso a gente estraga a viagem, né? Eu já passei por situações em que eu tinha 2 festas para ir e eu amo estar nas festas, né? E aí as 2 eram assim, uma agora, daqui 2 horas outra festa. E eu arrumava as crianças pequenas, eu arrumava as crianças e eu corria, ia para uma festa, ficava um pouquinho, depois corria, ia para outra festa. Daí às vezes eu chegava com os meninos, quando os meninos estavam começando a gostar da festa, brincar, se adaptar, eu arrancava eles e ia correndo para outra festa, porque eu queria estar nas 2 festas. E ao final dessa rotina cansativa com 3 crianças, eu percebia que eu não aproveitava nem a primeira festa e nem a segunda festa. Então assim, e aquilo me deixava virada, porque daí tinha que correr, botar todo mundo no carro, na cadeirinha, aquela coisa toda de mãe, né? E leva pro outro lado, e daí já tinha comprado os presentes para uma festa e os presentes para outra festa, mas aí chegava lá, o cabelo de uma já tinha caído, a meia calça já estava suja, e aí a minha segunda festa ali, ela era cheia de frustração e eu já chegava irritada, eu já chegava cansada. Por quê? Porque eu decidi, né, a fazer tudo de uma vez só, e não era para ser assim. Ou se eu tivesse tomado essa decisão, eu precisava assentar no meu coração que eu ia fazer aquilo, mas sem frustração. Ok, sujou a meia, o cabelo estragou, chegou um pouquinho mais tarde, já tinha cantado os parabéns, não sei o que. Tá tudo bem. Aproveita o que você tem para aproveitar. E quantas vezes a ira nos faz perder esse momento que era para ser um momento renovador, que era para ser um momento de bênção, né, no meio dos outros. Então, o cuidado, para a gente cuidar da nossa mente, são os pensamentos que regem a nossa mente e também os nossos comportamentos, as nossas reações. O trabalho do Espírito Santo, né? Reconheça diante de Deus que precisa mudar. Olha, gente, eu acho que essa é a parte mais difícil, né? E eu quero citar para vocês um versículo que está em João 16, 7, 8, que fala: mas eu vos digo a verdade, desculpa. Essa versão tá um pouco complicada de ler. Mas eu vos digo a verdade. Digo que é proveitoso, que convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e da retidão. Ou seja, Jesus estava falando aqui do Espírito Santo. Ele falava assim: olha, gente, é necessário que eu vá para o Pai. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele é quem vai convencer o mundo do pecado, da justiça. É ele que vai mostrar, né, o pecado e a justiça para o homem e vai trazer retidão de coração na condição correta, né? Então, o que acontece?
ela tá falando aqui que a gente precisa se apoiar mais em Deus. A gente precisa se apoiar mais no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é alguém que caminha, ele é uma pessoa que caminha conosco, ele é uma pessoa que está do nosso lado. Ele é uma pessoa que ele muda o nosso pensamento, que ele muda o nosso dia. Quantas vezes a gente tá tendo um dia mal e eu já tive essa experiência, eu falo, Senhor, sabe, você precisa parar tudo. Para tudo que você está fazendo. Vai no cantinho, tá? Não precisa você fazer um ritual de oração. Para tudo que está acontecendo. Vai num cantinho, a sós com Deus, às vezes até no banheiro que está mais perto, e fala, Deus, me ajuda. Faz mudança nesse dia. Eu sei que tu pode transformar um dia mal em bênção. Porque o Senhor é aquele que transforma a maldição em bênção. É assim que ele faz. Então fala com o Senhor, não continua o teu dia todo desastrado, todo desanimado, cheio de problema, com pensamentos que vão te destruir até o final. Se você seguir dessa forma, os pensamentos vão te esgotar, vão sugar tudo que tem de bom dentro de você. E quando você chegar no final do dia, muitas vezes você não vai conseguir nem orar, porque daí é uma carga muito maior. Então, quando você vê que as lutas estão se levantando, que as coisas estão dando errado, que está tudo acontecendo do jeito que não era para acontecer, que não está saindo do jeito que você gostaria, entrega para Deus. Fala, Deus, eu te entrego, mas muda agora, transforma tudo isso que está acontecendo em bênção. Sabe, eu tenho aprendido que a melhor coisa na nossa vida pode ser o caos que você esteja vivendo. Pode ser a pior circunstância que você esteja vivendo. Existe algo que nunca vai falhar na sua vida, que é a alegria da salvação. Se você é salvo, se você caminha com Jesus, se você tem o Espírito Santo de Deus como seu conselheiro, como seu ajudador, como seu advogado, como seu intercessor, como seu fortalecedor, como seu companheiro, ele vai te ajudar. É só você pedir, porque ele está dentro de você, ele te conhece, ele conhece teu coração. Então, nós precisamos confiar mais no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo e nos alegrar na salvação, porque a salvação ninguém pode te roubar. Podem te tirar o dinheiro, podem te tirar a alegria, podem te tirar, sabe, podem te colocar 1000 problemas, podem circunstâncias difíceis se levantarem contra você, contra a sua família, contra a sua casa, mas a salvação ninguém pode te tirar. Então se alegre na salvação. Produza a alegria da salvação dentro de você através da vida que o Espírito Santo traz dentro de você, né? Em nome de Jesus. E aí, a gente vai entrar aqui para a última parte que fala um pouquinho sobre uma mente pronta. Como que é estar com uma mente pronta? Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, né? Aí, pois receberam uma palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E aí eu te pergunto, gente, por que está dizendo que eles tinham uma palavra com toda a avidez? Eles eram mais nobres do que os outros. A palavra de Deus está falando aqui. Atos 17:11. Eles tinham uma mente pronta. O que fazia com que eles tivessem uma mente pronta? A meditação na palavra de Deus. Esse era o segredo do povo de Bereia. Esse era o segredo. Então você está entendendo como a palavra de Deus, aquele momento que você para e se aquieta, sabe? É a palavra de Deus que vai te reforçar, é a palavra de Deus que vai te trazer o entendimento, é a palavra de Deus que vai tornar o teu dia, o teu pensamento mais claro, que vai te dar a clareza para te decidir, tomar as decisões que você precisa. E ela fala assim, ó, a Bíblia diz que nós devemos ter uma mente pronta. Isso significa que devemos ter a mente aberta para a vontade de Deus, seja ela qual for, né? Muitas vezes a gente quer só a nossa vontade e nunca a vontade de Deus, né? Um exemplo, recentemente uma jovem senhora, minha conhecida, experimentou a tristeza de um noivado que foi desfeito. E ela e o rapaz estavam orando sobre, né, se o Senhor desejava ou não que eles continuassem a namorar. Embora eles tivessem decidido se casar naquela época, a moça queria que o relacionamento continuasse. E estava esperando e acreditando que o seu ex-noivo procuraria ela, né? E ela ia se sentir da mesma forma. Eu a aconselhei a ter uma mente pronta, caso as coisas não saíssem desse jeito. Ela disse, bem, isso não é ser negativa? Por exemplo, né?
Ter a mente pronta é ser negativa? Sim ou não? O que você acha? Ter uma mente preparada é você estar sempre no negativo, como eu falei lá atrás, no exemplo anterior? Ela colocou o exemplo de duas formas, tá? Como é a forma negativa de pensar, no caso dessa noiva que o noivo desfez o compromisso? A minha vida está acabada, ninguém jamais vai me querer, eu fracassei, agora eu vou ser infeliz para sempre, sabe? Aquele negócio, ó vida, ó céu, né? Que a gente estava falando aqui no começo. Ser positivo é assim, eu estou realmente triste porque isso aconteceu, mas eu vou confiar em Deus. Eu espero que o meu namorado e eu possamos ainda namorar. Existe uma esperança, né? Eu vou crer que nosso relacionamento será restaurado, mas mais do que qualquer coisa, eu quero a perfeita vontade de Deus. Se as coisas não acontecerem da maneira como eu quero, eu vou sobreviver, porque Jesus vive em mim. Será que a gente está aberto a abrir mão das nossas vontades por Jesus? Porque nós estamos vivendo tempos em que as pessoas elas estabelecem uma meta, mas tudo que elas estabelecem é para o próprio deleite, é para o desfrute delas mesmas. Não é algo que vai trazer acréscimo ao reino. Não é algo que vai trazer acréscimo à sociedade, ou à comunidade em que você vive, ou às pessoas, ou à sua família, à sua casa. Não, muitas vezes é o meu umbigo. É o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu acho que é bom para mim. Ou seja, o cuidado, gente, porque ter a mente pronta... Como é ter a mente pronta? Não é você se preparar para o pior. Ter a mente pronta é você entender que Deus, Ele é soberano, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E que ainda que a sua vontade não seja realizada por Deus, Ele está cumprindo a vontade dele em você. Quando você se submete à vontade dele, todas as coisas vão acontecer do jeito que ele preparou. E você acha realmente, deixa eu te perguntar, você realmente acha que um pai, ele vai querer algo que é mal para o seu filho? Ele nunca vai querer entregar o que é pior. Eu tenho 3 filhos. Sempre que eu puder comprar o que é melhor para eles, eu vou sempre comprar. A não ser que eu não possa. A não ser que eles não estejam preparados para receber o que é melhor. Porque isso também acontece. Nós muitas vezes não estamos preparadas para receber o que é melhor. Então Deus, ele põe um hold, né? Ele põe a gente no... Sabe quando a gente fica na ligação lá pendurado e fica tocando a musiquinha e a gente vai ficando. Às vezes ele põe a gente ali escutando a musiquinha para que chegue o tempo de a gente ser atendido, chega o tempo certo da nossa oração ser atendida, dele entregar nas nossas mãos aquilo que ele preparou. E muitas vezes ele vai entregar uma outra coisa. Não do jeito que a gente pensou, não do jeito que a gente quis, mas do jeito que ele planejou, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, eu encorajo você a ler Romanos 4,18, ela tá escrevendo aqui, tá? É o grifo dela. Onde é relatado que Abraão, depois de ter analisado a sua situação, ele não ignorava os fatos. Abraão sabia da incapacidade, né? Não capacidade, mas da incapacidade dele de ter filhos. Abraão era ciente da idade de Sara. Sara não tinha mais regras. Então, Romanos 4, 18 e 20 fala, né, que a completa impotência do corpo de Abraão e a esterilidade do útero envelhecido de Sara, embora toda a razão humana para a esperança tivesse se acabado, ele esperou em fé. Né? Espere em fé. Abraão foi muito positivo sobre uma situação muito negativa. Será que eu e você pegamos as situações que são negativas e a gente coloca fé sobre essa situação e a gente espera que elas melhorem? Ou a gente pega aquela situação e fala, agora mesmo, agora vai tudo pro barranco, né? Agora mesmo vai dar tudo errado, agora mesmo que vai virar tudo de cabeça para baixo, sabe? Eu costumo entender que muitas vezes quando a situação é muito ruim e não tem, a gente fala, nossa, agora mesmo eu cheguei no fundo do poço, né? A Isabela tá aqui com a gente, seja bem-vinda, Isabela, Luciana, sejam bem-vindas, meninas, o melhor de mim também, seja bem-vinda aqui. A gente já tá quase encerrando, mas desde o comecinho vai ficar salvo aqui a live, tá bom? A gente vai salvar também no canal de YouTube depois, vocês podem comparecer por lá para pegar os capítulos que a gente fez hoje completos, tá? Ou seja,
Será que a gente consegue ter essa capacidade de ver de entender que do fundo do poço não tem como ir mais para baixo? Então agora, tipo assim, o que pode fazer algo sair do fundo do poço? Eu fico sempre me questionando. Aí fico falando, Deus, se for uma coisa pesada, é mais difícil de sair do fundo do poço, certo? Porque, a não sei que passe alguém e veja o negócio tá lá no fundo do poço. Mas se for uma coisa leve, qualquer chuva que caia, qualquer água que Deus mande para dentro daquele poço, esse leve vai flutuar e vai subir, e vai subir, e vai subir, e vai subir até transbordar e sair para fora do fundo do poço. Então, quando a gente pensa que chegou no fundo do poço, que não tem mais nenhuma opção, que não tem mais nenhuma saída, que agora é o momento assim, que realmente, Deus, eu não tenho mais para quem recorrer, eu não tenho mais para onde ir. O Senhor, Ele vai te levantando, Ele vai te sustentando. Sabe que água é essa que Ele vai mandar? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele vive dentro de você, Ele habita dentro de você. E Ele é a melhor companhia para os nossos dias. Então, quando os pensamentos ruins, quando os pensamentos que vierem te atormentar, pensamentos que não são de paz, pensamentos que são pensamentos maus, sabe? Você vai clamar pelo Espírito Santo. Você vai pedir, Espírito Santo, me ajuda a esperar e receber para esperar. E eu quero fechar com esse versículo de Isaías 30:18, que diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Que têm a sua expectativa, que o procuram, que desejam a sua vitória, seu favor, o seu amor, né, a sua paz, a sua alegria, a companhia dele, né, é contínua para esses que são bem-aventurados, que são abençoados. Você é abençoado quando você espera, você é abençoado quando você recebe. Isso é o que o Senhor tem para a sua vida. Então, medita nesses pensamentos, medita nisso que o Senhor tem. Não deixa que as fortalezas que são criadas na sua mente prevaleçam, né? Os espíritos que aprisionam os pensamentos, eles precisam ir embora, né? Eles precisam ir embora. Na semana que vem a gente vai ter, aqui na quinta-feira, a gente vai ter um tema que é muito interessante. Eu queria te convidar para estar aqui. Eu não estou anunciando essas lives, eu não estou fazendo anúncio, nem post, nem nada, porque elas são para ficarem salvas e gravadas, para alcançarem vidas. Mas, é claro, se você quiser anunciar, você manda aí, avisa as amigas, né? Avisa todo mundo. A gente não está tendo tempo de preparar um trabalho para isso, mas a gente está fazendo. Porque eu sei o quanto é importante a gente renovar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos. Então, toda quinta-feira, 1 hora de live, é rapidinho. Na semana que vem, a gente vai aprender pense sobre o que você está pensando. E a gente vai aprender como é que a gente pensa sobre o que a gente está pensando. Como é que a gente age de acordo com o que a gente está pensando, né? E Deus, eu tenho certeza que Ele vai operar na sua vida, assim como Ele está operando na minha vida através desse estudo. Esse livro é uma bênção e a gente vai seguir estudando por aqui. Meninas, muito obrigada a todas vocês que estiveram por aqui. Guardem no coração esse estudo de vocês. E até a próxima quinta, 7h30, estou aqui com vocês para a gente continuar o capítulo 7. Tá? Se você precisar desse material, eu tenho material em PDF, eu tenho material em audiobook, tá? Que é o livro No Campo de Batalha da Mente. É só você mandar para mim um direct aqui no Instagram, me passa o número do seu WhatsApp. Eu corro lá, mando para você no WhatsApp, você vai ter o meu número, a gente vai poder chit-chat, né? Vai poder conversar por aí. E aí a gente vai seguindo, aprendendo juntas um pouquinho mais dessa bênção, desse estudo que é grande, é longo, mas a gente vai vencer, não vai? A gente começou e fiel é aquele que começou a boa obra, ele vai até o final dessa obra com a gente, como ele foi em todos os livros, e vai nos ajudar a aperfeiçoar esses estudos. Em nome de Jesus, eu desejo que tudo na sua casa se vá bem, eu desejo que a sua família seja guardada, eu desejo que você seja uma mulher que possa instruir a sua casa, a sua família. Beijo, Rô, saudades também, tem tempo que a gente não se vê, né? Que a sua casa seja um pedacinho do céu, que a sua casa seja instruída por essa mente que tem aí, ó, dentro de você, essa mente que precisa ser renovada todos os dias. Não se conforme,
Não se conforme com as coisas desse mundo. Não se conforme com os pensamentos que são lançados contra você. Refute, negue, rejeite os pensamentos que são maus, que não provém do Senhor. E vamos lutar aí essa luta com a palavra de Deus e com o auxílio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a gente vai vencer em nome de Jesus. Amém? Beijo, meninas. Uma noite abençoada de quinta para vocês, um final de semana abençoado. A gente segue por aqui, tá bom? Beijo. Deus abençoe.